Acho que o título desse painel, ele transmite bem a ideia aqui do painel: qualidade regulatória, evolução recente e próximos passos, né? De toda forma, a gente tem bastante gente jovem aqui, então talvez vários estudantes, talvez de graduação, talvez seja interessante contextualizar um pouquinho, né? O tema da qualidade ou melhoria regulatória é um tema que nós, do Comitê de Regulação do IBRAC, nós temos trabalhado com esse tema de longa data já. E então é um tema, enfim, que vem aí de algumas décadas, e nós, nos últimos anos, temos trabalhado bastante. Para ficar no horizonte de tempo mais recente, muita coisa aconteceu nos últimos 4 anos, né? Tendo em mente o último governo federal, o Ministério da Economia, né, que concentrou vários ministérios, e a gente tinha uma secretaria específica que cuidava desse tema em nível horizontal, né? Claro que a gente tem os reguladores independentes e temos também os ministérios setoriais, mas em nível horizontal a gente tinha o Ministério da Economia conduzindo esse debate de maneira bastante ativa, né? Inclusive em debates muito intensos com o CDE. Então, no final de 2022, com o fato de que a gente sabia que o governo federal ia mudar, houve uma expectativa bastante grande, né, em relação, e aí eu dou um depoimento bem assim do Comitê de Regulação. Acho que o Matheus vai concordar comigo, né? A gente conversou bastante na virada de governo, a gente conversou com bastante gente no mercado, bastante gente no governo. Havia bastante expectativa em relação a essas políticas de qualidade regulatória que nós achávamos que eram bastante positivas, o que ia acontecer, né, com essas políticas. E vários de nós tivemos até medo que elas fossem desaparecer, né, naquele momento de dança das cadeiras, de novidades. Houve essa expectativa, uma apreensão negativa. Infelizmente, né, em algum momento, né, acho que talvez até antes de janeiro, no momento da transição, ficamos sabendo que nós teríamos, então, 2 secretarias em 2 ministérios diferentes, né, Fazenda e o MEDIC, que teriam competências relacionadas, né, à regulação e concorrência. Então essa foi a ideia desse painel, né? Nós já vínhamos pensando nesse painel há bastante tempo, né? E felizmente agora, final de agosto, saiu o evento. E paralelamente a isso, a CGU também está na mesa, né? Porque a CGU, particularmente a CGU, enfim, o órgão horizontal que tem muitas competências, mas tem um setor que também trata de melhoria regulatória e que trabalhou muito nos últimos anos, né? Particularmente tem um programa que presta assistência técnica, aí o secretário, acho que ele vai explicar melhor, que presta assistência técnica para estados e municípios. Então isso também se conecta com coisas que a gente está falando aqui. Se conecta com... E tem como eu vou te cortar assim do telefone. Então isso também se conecta com coisas que nós temos falado aqui desde o começo da manhã. Então esse é o pano de fundo. Acho que houve muita evolução nos últimos anos, né? Acho que a professora Patrícia vai comentar alguma coisa nesse sentido, né? Como ela falou na nossa reunião preparatória. E é isso. E vou moderar o painel aqui junto com a Fabiana, que é economista. Então acho que a gente tem tudo para ter uma discussão bastante produtiva. Então, sem mais demoras, né, a Fabiana vai apresentar os convidados propriamente, mas eu destacaria uma coisa que eu acho particularmente positiva, né, também nessa virada de governo, que é o fato de que nós temos, né,
três servidores de carreira aqui com bastante experiência que hoje ocupam essas posições importantes. Então, eu estou bastante otimista em relação aos próximos anos aí nessas áreas, e tanto o governo quanto a faculdade, todos aqui presentes podem contar com o EBRAC em relação a esses trabalhos. Obrigado. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes. A gente vai ter aqui uma exposição de cada um de cerca de uns 15 minutos e depois a gente abre aqui para debates, tá bom? Bom, a gente conta aqui com a Andréa Pereira Maceira, que é a secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, o BITIC. Ela foi subsecretária de Concorrência e Comércio Internacional do Ministério da Fazenda, assessora da Câmara de Comércio Exterior, diretora de Competitividade no BIDIC, assessora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da BIDI, e atuou em política de concorrência, comércio exterior e de apoio ao setor produtivo, né? Ela tem uma experiência internacional no Ministério da Europa, de Relações Exteriores na França, e ela é formada em Relações Internacionais, mestre em Administração, doutora em Economia e também tem MBA em Transformação Digital. Além da Andréa, temos também o Ronald da Silva Balbi, ele é o secretário federal de Controle Interno da CGU. Ele é auditor federal de Finanças e Controles desde 1996 e exerceu também as funções de diretor da área social, de planejamento e previdência pessoal entre 2003 e 2016 na mesma secretaria. Ele atuou também no Ministério da Defesa como gerente de Secretaria de Controle Interno e também como auditor-chefe na Anvisa. Ele é bacharel em Administração e Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Administração Pública pelo Instituto Universitário de Lisboa e tem especialização em Economia e Políticas Públicas pela George Washington University. Ao meu lado direito aqui eu tenho a Ana Patrícia Gonçalves, ela é subsecretária de Regulação e Concorrência da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Ela é servidora especialista em regulação de transporte terrestre da NTT e executiva na área regulatória com mais de 22 anos de experiência no setor público. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará e com especialização em Direito Tributário e Regulação de Serviços de Transportes Terrestre. E por fim, a gente tem a professora Patrícia Sampaio, ela é professora da GB de Direito do Rio, onde ela integra a coordenação do projeto Regulação em Números, que a Patrícia vai até comentar com a gente com mais detalhes. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da USP e também sócia do escritório Renault Penteado Sampaio Advogados. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para a Andréa, que ela vai fazer a nossa primeira apresentação nesse segundo painel do dia. Alô? Vamos lá. Bom dia a todos, agradeço aqui a EBRAC, Bruno, Denis, enfim, Matheus pelo convite. É uma oportunidade de apresentar um pouco a Secretaria. A Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, na verdade, ela é uma inovação da gestão atual. É uma secretaria que não existia antes, então eu agradeço por isso, a oportunidade é muito bem-vinda. Bom, eu vou apresentar um pouquinho a estrutura da Secretaria, quais são os nossos desafios no papel de coordenação e supervisão da melhoria regulatória no Poder Executivo Federal e falar um pouco da nossa agenda de trabalho, que inclui a nova fase do PROREG. Não sei se todos já eram nascidos em 2007, quando o PROREG foi lançado pela primeira vez, e a nossa agenda de boas práticas regulatórias dentro da Secretaria. Bom, gente, como eu disse, a Secretaria, e aí, Marina, para você que levantou a dúvida no painel anterior, decreto 11347 de março de 2023, 11347, 11247, artigo 42, que trata das competências do MIDIC,
Então, a Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, ela tem esse papel de coordenar, supervisionar e executar as ações operacionais e orientativas relativas às boas práticas regulatórias no Poder Executivo Federal. Além disso, é responsável também pela disseminação dessas boas práticas regulatórias. Claro, sempre em articulação com os demais órgãos do Poder Executivo Federal. Um detalhe, qual foi a lógica de construção dessa secretaria? Eu não participei da equipe de transição, mas o que me foi relatado quando se discutia, lembre-se que havia um único Ministério da Economia que foi desmembrado em 4. Então hoje ele foi desmembrado em Ministério da Indústria, Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação e Ministério do Planejamento. Então, no momento em que se discutia esse desmembramento e se discutia a estruturação do Ministério da Indústria, ali se concluiu que uma boa parte dos problemas da indústria, eles estão da porta da fábrica para fora. Ou seja, era preciso que houvesse um locus onde se pudesse tratar o que eu chamaria aqui de uma melhoria do ambiente de negócio. Então, a ideia da secretaria é promover a competitividade do setor produtivo, mas utilizando a política regulatória. Então, o nosso instrumento de trabalho é a política regulatória como elemento de promoção de competitividade do setor produtivo. E aí, quando eu falo de competitividade, eu estou falando em redução de custos, maior transparência, maior segurança jurídica, de forma que a regulação ela seja clara, transparente, ela atenda aos objetivos que se propõe, sem gerar custos para o setor produtivo, nem para a sociedade de forma geral. Então, não, o anterior ainda. Então, a secretaria ela tem 3 departamentos. Esse departamento que olha o processo regulatório, então é o departamento de política regulatória, e eu estou falando de todos aqueles instrumentos mencionados anteriormente, eu vou falar de AIR, ARR. Eu tenho um departamento de infraestrutura e ambiente de negócio, que aí cuida do conteúdo das regulações, então é um departamento que foi responsável pelo lançamento mencionado pela Juliana no primeiro painel da consulta pública do Custo Brasil, e que justamente vai trabalhar, então acompanha ali todas as consultas públicas das agências reguladoras, por exemplo, tentando se manifestar ali sobre o conteúdo daquela regulação, de forma, como eu disse, que ela seja clara, objetiva, transparente, que ela esteja sempre fomentando a concorrência entre os diversos atores e responsáveis ali pela atuação no setor específico. E a gente tem um departamento também de propriedade intelectual e infraestrutura da qualidade, mas ali a nossa relação como órgão supervisor do Inmetro e do INPI. E aí a gente entende que Inmetro e INPI, eles, vamos dizer assim, são responsáveis por regulações ou regulamentações que tenham condão sim de impactar a competitividade do setor produtivo. Então a gente entende que é importante construir uma agenda para alinhar as ferramentas de propriedade intelectual e infraestrutura da qualidade com as políticas industrial, de comércio exterior e de inovação. Próximo, Fabiana, por favor. Bom, quais são os desafios? Aí eu vou focar aqui no primeiro departamento, responsável pela melhoria do processo regulatório. Qual é o nosso enorme desafio? Primeiro, é uma agenda que está no MEDIC. O MEDIC não é órgão de centro de governo, em vários países, enfim, os benchmarks internacionais dizem, olha, essa função de coordenação e supervisão da melhoria regulatória é comum estar no órgão de centro de governo. É verdade, mas não é também uma jabuticaba. Tanto no Reino Unido, por exemplo, como no México, esse órgão responsável por essa coordenação e supervisão, ali na governança, né, dos países, de alguma forma está ligado ao equivalente ao Ministério da Indústria. Então não é uma jabuticaba. Mas, de toda forma, a gente conta muito com o apoio da Casa Civil na condução desse processo, na articulação com todos os atores. Então, qual é o primeiro desafio? Quando a gente fala em regulação, todo mundo pensa em agências reguladoras. Não.
Nós temos mapeados mais de 130 órgãos reguladores no Poder Executivo Federal. 130 órgãos reguladores. Então, as secretarias dos ministérios são órgãos reguladores. Alguns colegiados, como o CONAMA, são órgãos reguladores. Então, como é que eu levo para eles? Eu dissemino os instrumentos de boas práticas regulatórias com todos esses órgãos. Então, acho que nosso primeiro grande desafio é engajar todos esses órgãos reguladores na adoção das boas práticas regulatórias. E aí, claro, primeiro passo, eu preciso de um indicador de maturidade regulatória. Certamente que as agências estão num processo mais avançado. Elas, por exemplo, já têm o hábito de fazer uma análise de impacto regulatório, mas agora eu vou precisar que o CONAMA faça uma análise de impacto regulatório. Eu preciso que o Ministério do Trabalho faça uma análise de impacto regulatório. Pior, uma análise de resultado regulatório. Então é um enorme desafio a gente coordenar e disseminar esses instrumentos. Como eu disse, comunicar os benefícios dessa agenda de melhoria regulatória é também um enorme desafio. Eu estive no Comitê de Política Regulatória da OCDE em abril desse ano, e ali foi uma reclamação de todos os presentes. Olha, OCDE, vocês publicam guias, diretrizes, voltados, né, à adoção de boas práticas regulatórias, todos nós aqui entendemos, mas como é que a gente comunica isso para a sociedade? Então é preciso que você, OCDE, se adapte a isso e, enfim, busque nos ajudar em formas de comunicar. Então acho que comunicar os efeitos das boas práticas regulatórias é um enorme desafio. Então, no meu caso, como eu estou no Ministério da Indústria, eu, por exemplo, eu queria pedir para o setor produtivo, eu falei, me apresente a sua agenda regulatória, para ver o que a gente pode trabalhar. Agenda regulatória, então eu traduzi isso numa consulta pública do Custo Brasil. Então, fiz uma consulta pública, falei, olha, apresente para mim quais são os elementos do Custo Brasil que impactam aí a sua empresa, o funcionamento da sua empresa. E aí eu consegui pegar deles uma agenda regulatória, sem usar a palavra agenda regulatória. Então é um enorme desafio comunicar a agenda e comunicar os benefícios dessa agenda, e eu digo isso, comunicar até para os nossos superiores, né? Que vantagem traz essa melhoria regulatória. Eu acho que o enorme desafio, aí contamos com o apoio da CGU, é justamente alcançar os entes subnacionais, né? E a gente ainda tem isso, por exemplo, o mercado do gás, existe uma regulação federal e uma regulação estadual, que não necessariamente a mesma da federal e não necessariamente a mesma nos 27 estados. Então, como é que eu consigo essa harmonização regulatória? É um enorme desafio que nós temos também pela frente. E aí, bom, para aqueles que não eram nascidos, né? Em 2007 foi lançado o primeiro programa de melhoria regulatória. A ideia era fortalecer capacidades institucionais dos reguladores. O programa se chamou PROREG. Ele ficou no ar mais ou menos de 2007 a 2013, e aí ele foi lentamente sendo, vamos dizer assim, esquecido. Então a ideia agora é relançar o PROREG em novas bases, e aí, não sei se todos acompanham, mas o PROREG foi incluído nas medidas institucionais do novo PAC. Então, portanto, a melhoria regulatória entrou como uma agenda prioritária do governo federal. Então, a ideia dessa fase é justamente, a gente chama um novo PROREG, porque ele não vai ter mais como foco as agências reguladoras, mas também, como eu falei, esses 130 reguladores do Poder Executivo Federal. Então, é um olhar mais voltado para os órgãos da administração direta. Qual é a finalidade? Apoiar a implementação de boas práticas regulatórias e aprimorar esse processo de coordenação junto à administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, levar os instrumentos, disseminar e coordenar todas essas ações. Ali no PROREG se cria um colegiado, chamado Comitê Gestor do PROREG, e ali a gente vai trabalhar nessa coordenação, nessa disseminação e até na simplificação de todos os atos normativos que tratam da matéria de boas práticas regulatórias. Então a gente tem um decreto 10.411 do AIR, 10.139, enfim, a ideia é trabalhar aí também numa simplificação desses decretos, trazendo maior clareza de quais são os instrumentos de melhoria regulatória.
Bom, os objetivos do PROREG, eu acho que de certa forma já foram ditos, mas é tentar simplificar e racionalizar os processos regulatórios, disseminar essas melhores práticas regulatórias, tentar reduzir o ônus regulatório, maximizando aí os benefícios para a sociedade, dar mais autonomia, transparência para a melhoria do desempenho das agências reguladoras, facilitar o que a gente chama de controle social e transparência, mas é justamente incentivar a gestão do estoque regulatório, a colocação em consulta pública, até mesmo da análise de impacto regulatório, para que a sociedade possa ali cobrar eventualmente até uma análise de resultado regulatório daquele AER feito 3, 4 anos antes. E aí, claro, disseminar e tentar chegar ali nos níveis subnacionais com essa agenda também. Bom, a estrutura do Comitê Gestor do PROREG, estão presentes no Comitê Gestor o MIDIP, presidente, Casa Civil, MGI, CGU, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e AGU. E aí eu acho que o Ronald vai falar um pouquinho, mas a CGU tem o QualiReg, é um programa extremamente exitoso que leva essa agenda de boas práticas regulatórias para os entes subnacionais. Então somos parceiros, estamos firmando um acordo de cooperação técnica justamente para alinhar as nossas ações. E a AGU, porque ela tem capilaridade em todos os ministérios, então é importante, por exemplo, todos os atos normativos passam por uma consultoria jurídica e ali você dizer, olha, você precisaria ter feito um AIR antes de publicar esse decreto, por exemplo. Então, por isso a parceria aí da AGU. Bom, vai ser criado um comitê, esse comitê gestor, alguns comitês ad hoc, nos quais vão participar convidados eventuais. Então, ali a ideia é a gente fazer, quando for lançado, uma série de oficinas e aí traçar uma estratégia nacional de melhoria regulatória, onde toda a sociedade possa participar e co-construir conosco. Próximo. Esse comitê gestor, então, como eu disse, tem a função de definir essas diretrizes estratégicas do PROREG, ele vai emitir algumas recomendações no âmbito de sua competência, vai ser responsável por essa articulação e coordenação com os atores envolvidos, além, claro, de solicitar alguns estudos sobre as melhorias regulatórias. Então, a ideia ali é apoiar, enfim, as ações dos vários grupos de trabalho, e para isso a gente já tem o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi quem apoiou o PROREG lá em 2007, na primeira fase. Então a gente já conta com uma linha de assistência técnica para apoiar em todas essas atividades. Bom, acho que já pode pular esse, acho que já o papel dos grupos ad hoc. É importante qual é a agenda da secretaria, então, no que se refere às boas práticas regulatórias. É o que parece assim, fica no ar, a gente não teve uma evolução nessa agenda, o que não é verdade. Essa evolução aconteceu, como eu disse, teve o lançamento do PROREG em 2007, em 2017 a gente tem esse decreto de governança pública, 2018 saem as diretrizes, e o que é de análise de impacto regulatório. Aí em 2019 o revisar o decreto que fala da gestão do estoque regulatório, a lei de liberdade econômica, a lei das agências reguladoras. Em 2020, decreto 10.411 falando do AIR e ARR. E em 2022, outubro, novembro de 2022, internalizado o anexo 2 do protocolo Brasil-Estados Unidos, que nos traz várias obrigações legais no que se refere à implementação dessas práticas, desses instrumentos de melhores práticas regulatórias. Bom, qual é a agenda? Então, o PROREG, ele deve ser lançado em breve, o decreto já está na Casa Civil, no máximo um mês, eu acredito, criando essa governança, e essa coordenação. Ali, como eu mencionei, nos grupos ad hoc, a gente vai elaborar o que a gente tem chamado de Estratégia Nacional de Boas Práticas Regulatórias, que justamente a ideia, em cooperação com o BID, que é deixar claro, dar transparência, quais são as ações, o que a gente vai priorizar e quais são as metas dentro dessa agenda de melhoria regulatória.
A gente vai trabalhar, também já mencionei, na consolidação, aqueles decretos que eu mencionei na linha do tempo. Primeiro, nem todos os decretos eles facilitam a implementação, né? Por exemplo, a IR, é preciso definir talvez limites, né? O que é o risco econômico, quando o AIR é necessário. E a gente tem, assim, algumas coisas, eu sei que parece até piada, mas eu estava em reunião com o CONAMA e eles estavam assim, olha, é muito difícil fazer uma análise de impacto regulatório. Agora eles deram um exemplo. O CONAMA precisa publicar um decreto que vai migrar as abelhas das áreas devastadas para outras áreas, para garantir a preservação da espécie. E a gente não está conseguindo fazer uma análise de impacto regulatório. Aí eu brinquei assim, falei, quem é o regulado afetado por essa regulação? Eles disseram as abelhas. Então, a abelha não está muito preocupada com o seu AIR, né? Eu acho que é um caso que talvez você não precise fazer um AIR. Então, a gente são questões que parecem, enfim, brincadeira, mesmo aconteceu, porque a gente já começou, antes do decreto, a gente já tem trabalhado desde janeiro com esses 130 reguladores, chamando para reunião, explicando o papel da secretaria, trazendo para eles as obrigações legais. Então, desde 2020 já é obrigatório fazer um ARR. Para aqueles que dispensaram, vai ser obrigatório fazer um ARR 3 anos depois, quando houve a dispensa por urgência. Então, a gente já tem trazido para eles. Então, são questões como essa das abelhas que surgem. Ministério do Trabalho também. Simples, gestão de estoque regulatório. Você publica todas as normas existentes, depois você diz, olha, tais normas não estão mais em vigor. Eles me disseram, eu não sei quais as normas que o Ministério do Trabalho tem. Para eu fazer isso, eu vou ter que procurar dentro das gavetas. Eu falei, mas isso não está no site de vocês? Não, porque o site é atualizado manualmente. Então, pode ser que a pessoa que atualiza se esqueça de incluir ali uma norma. Então, a gente não sabe todas as normas que a gente tem. É básico. Então, se o Ministério não sabe, imagina a sociedade, imagina, enfim, o setor produtivo que precisa dessas normas. E eu fui fazer o teste, você pede algumas normas do Ministério do Trabalho, você acha nos sites de consultoria jurídica, escritórios de advocacia, você não acha no site do Ministério do Trabalho. Então, são coisas muito simples, mas eu acho que tem um impacto muito grande. Isso é custo Brasil, né? Isso é custo Brasil. Bom, e aí a gente tem uma obrigação assumida pelo protocolo Brasil-Estados Unidos, desenvolver uma plataforma digital. Aí eu acho que é uma maneira de conversar também com os entes subnacionais, onde você coloca ali, por exemplo, trilhas, para fazer um AIR, o que você precisa, o seu problema é caso para IR, é caso de dispensa. Então, fazer um repositório de informações de boas práticas regulatórias, deixando claro quais são os instrumentos normativos em vigor, quais são os órgãos que estão colocando em consulta pública. Então, a gente vai trabalhar no desenvolvimento dessa plataforma. A gente já tem promovido, como eu disse, o diálogo com os reguladores. A gente relançou, né, um selo de boas práticas regulatórias, mas no fundo isso é também mais uma brincadeira de comunicação. A gente queria comunicar o papel da secretaria e a gente lançou um selo de boas práticas regulatórias premiando aqueles reguladores, a gente premia na verdade a regulação. Então eles apresentam, por exemplo, um ato normativo que publicaram e a gente tem ali 10 critérios para se ver se seguindo, né, o ciclo correto, enfim, daquela regulação. E a gente dá um selo, ouro, prata, bronze, e foi assim uma brincadeira, mas uma maneira de comunicar o papel da secretaria. E é engraçado que eles começam a competir entre si, né? Eles falam assim, ganhou? Não, mas a NTT ganhou, eu não ganhei. Então, quando vocês vão lançar o próximo? Eu quero entrar no próximo. Então, enfim, foi mais uma estratégia para comunicar. E aí o nosso acordo de cooperação com o Ronald, justamente para a gente atuar em parceria nessa melhoria regulatória dos entes subnacionais. Fabiana, eu acho que eu encerro por aqui. Eu acho que essa é isso. Então é isso, gente. Rapidamente, essa é a nossa agenda. Fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Acho que a secretária vai ter que sair às 12h30, né, aproximadamente. Não sei se é o caso de antecipar alguma pergunta.
Vamos tudo, não achou nem nada. Pode fazer. Não sei, secretária, acho que não ficou, para mim não ficou tão nítido. Não sei o que vocês já podem, se vocês já podem, né, falar sobre o status, né, das AIRs e ARRs, porque, né, muito se falou nisso no passado recente, e então há uma expectativa, né, mais ou menos na linha do que eu falei na abertura. A gente tinha uma expectativa de que isso pudesse continuar a todo vapor, vamos dizer assim. E aí é claro que há um período de transição, né, de reorganização, de fixação das metas. E o que será que já é possível falar de como é que está andando, né? A IR está funcionando no plano federal, está funcionando mais de forma muito sem uniformidade, né? Órgãos fazendo, órgãos que não estão fazendo, né? O que está sendo planejado para fazer com quem não está fazendo começa a fazer. A ARR, mais difícil ainda, né? Como é que estão as agendas de ARR? Não sei se a atual administração tem uma visão daquela agenda tímida, né, que foi traçada para até o final de 2022, mas que tímida, mas que era curta, né, um curto espaço de tempo. Então é possível já dar um diagnóstico mais preciso sobre isso, ou é uma coisa para ser conversada mais ao longo do tempo, assim, em detalhes? Obrigado. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Na verdade, bom, pelo decreto 10.411, o AIR é obrigatório desde outubro de 2021, né, para todo o governo federal, e o ARR é obrigatório desde 2022. Nesse diálogo com os órgãos reguladores, o que a gente observa? Essa diferença nítida. Então as agências reguladoras, elas têm muita maturidade, então elas seguem fazendo análise de impacto regulatório, mas isso acontece de forma menos, vamos dizer assim, mais desigual entre os outros órgãos da administração direta. Então nesse diálogo com os órgãos reguladores a gente observou, então existem, por exemplo, dentro de um mesmo ministério, Ministério da Agricultura, algumas secretarias que inclusive têm uma coordenação geral de boas práticas regulatórias. Então essa coordenação geral faz análise de impacto regulatório, enfim, utiliza os instrumentos de transparência, consulta pública, gestão do estoque regulatório, mas outras secretarias do mesmo ministério sequer se reconhecem como reguladoras. Então, quando você apresenta a agenda, fala, mas eu não sou órgão regulador, eu não sou agência reguladora. Não, mas você publica atos que afetam os agentes econômicos, portanto, você é um regulador. Então, a gente tem esse desnível muito grande ainda entre os órgãos da administração direta. E veja, na nossa primeira reunião com as agências reguladoras, a gente achou que um problema seria, ok, eles já estão avançados na análise de impacto regulatório, mas não estão tão avançados na análise do resultado regulatório, que só se tornou obrigatório no ano passado. As agências disseram, não, vocês estão preocupados em ensinar a gente a fazer RR? A gente tem muita dificuldade com a publicação da agenda regulatória. Por quê? Porque sabem que eles são sempre, enfim, fiscalizados pelo TCU. Então eles disseram, o que a gente faz? A gente publica aquilo que a gente sabe que vai cumprir. Mas às vezes 90% da nossa agenda está fora daquilo que foi publicado. Então veja que a gente está preocupado com a qualidade técnica de AIR e ARR, e a gente tem questões mais simples ainda a serem resolvidas, né? Então acho que é isso que eu gostaria de colocar. Se eu puder aproveitar, só engatilhar uma outra pergunta para a secretária, né, pensando um pouco sobre a questão do custo Brasil, né, a gente teve ali, né, montante sendo estimado em torno de 1,7 trilhões. Diante dessa agenda, onde a gente tem aí o novo ProReg, tentando trazer melhoras de boas práticas, vocês conseguem trazer algum encadeamento de como que isso pode melhorar também uma redução do custo Brasil? Aí, Fabiana, se você puder colocar só um slide da outra.
Gente, aí, como eu disse, a Juliana no painel de abertura, ela mencionou a mandala do Custo Brasil. Então, essa é a mandala do Custo Brasil, que foi feita em parceria com o Movimento Brasil Competitivo e hoje com a Fundação Getúlio Vargas. Essa mandala ela foi lançada primeiro em 2019. E qual é a lógica? O que a gente entende aqui por Custo Brasil? Então, o Custo Brasil é quanto o setor produtivo brasileiro paga mais para produzir no Brasil comparativamente à média de países da OCDE. Então essa é a definição de Custo Brasil dada por essa mandala. E essa mandala, enfim, para a gente tentar mensurar isso, ela tem 12 dimensões que correspondem todo ao processo, às etapas de produção na empresa do Brasil. Então ela começa desde a primeira dimensão, que é abrir um negócio, aí passa pela parte de acesso a insumos, infraestrutura, pagamento de tributos, financiamento, capital humano, e ela chega lá até o final, que é reinventar ou fechar o negócio. Então, para cada um são indicadores que são públicos, usam, por exemplo, indicadores da OCDE, do Doing Business, e que faz essa comparação entre o Brasil e a média de países da OCDE. Respondendo à sua pergunta, Fabiana, o que a gente fez? Como eu disse, o setor produtivo chegava lá no Ministério e falava, a gente tem um problema de Custo Brasil. Aí eu dizia, então defina o que é Custo Brasil, porque competitividade, tudo afeta a competitividade. Custo Brasil, tudo é Custo Brasil. Então a gente precisava focar. Então a ideia que a gente tem usado como Custo Brasil é o conceito dessa mandala. E foi essa mandala que a gente usou para a consulta pública. Então eu queria que eles me apresentassem a agenda regulatória deles, mas eu não podia fazer uma consulta pública e setor produtivo, me apresentem sua agenda regulatória. Eles não iam entender. Então a minha pergunta foi, olhando as 12 dimensões da mandala, quais são os atos normativos, legais ou infralegais, que vocês entendem que impactam negativamente cada um dos itens? Então, eles trouxeram. Então, por exemplo, na parte de acesso a insumos, eles trazem a questão da energia, TLP 414, Marco Legal do Setor Elétrico, né? Eles trazem na parte ali, no item que fala de financiamento, financiar o negócio, eles trouxeram o PL 4188, que fala de garantias. Então, a gente usou essa mandala para comunicar. E aí, o que derivou, hoje está sendo colocado no site o resultado dessa consulta pública, está no gov.br, consulta pública Custo Brasil, mas no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial foi criado um GT, chamado GT do Custo Brasil, que justamente a ideia é trabalhar as questões regulatórias apontadas nessa consulta pública dentro do GT. É claro que por exemplo, a gente recebeu, o item que a gente mais recebeu manifestações foi a parte tributária. A gente já tem uma reforma tributária em curso, mas a gente tem algumas questões de obrigações acessórias, né? Então, assim, reforma tributária não cabe trabalhar no GT. O Congresso já está conduzindo, né? Garantias, já tem o PL de garantias em tramitação também. Então, alguns dos temas ali elencados não serão objeto de tratamento no GT, mas as questões vão ser ali colocadas. Então, eu traduzi a agenda regulatória do setor produtivo como uma agenda de Custo Brasil e que vai ser endereçada dentro do CNDI no GT de Custo Brasil. Muito obrigada, Andréa. Vamos passar para a segunda apresentação do Ronald. A satisfação estar aqui, presente, representando a Controladoria Geral da União. Faço uma saudação a toda a mesa, mas também a todos que nos assistem, especialmente aqui, como já foi falado, eu imagino que são estudantes e isso é muito importante para nós. A gente está cuidando justamente do futuro desse país. E essa temática é muito importante para nós porque isso tem um efeito multiplicador muito grande, um efeito sobre todo o trabalho que nós realizamos. Ainda que isso esteja muito restrito, pelo menos no primeiro momento, às agências regulatórias, é algo que se espalha, obviamente, por dentro de todos os ministérios que essas agências estão contidas. Por favor. Eu começo aqui também, já que eu falei dos estudantes, e também aqui eu traço um panorama histórico sobre o desenvolvimento, não só
da Secretaria Federal de Controle Interno, que hoje eu estou à frente dela, mas também da conexão desse assunto com o tema qualidade regulatória, com o tema agências regulatórias. Então, aqui, dentro desse espectro aí de aproximadamente 30 e poucos anos, o que aconteceu nesse período? Essa secretaria, ela foi fundada em 1994 e, desde então, ela vem se desenvolvendo. E uma das temáticas mais importantes para nós, eu destaquei aqui pelo menos duas, é a temática de avaliar a execução de programas de governo. Esse é um tema que está contido na Constituição Federal e, por isso, para nós, foi o carro-chefe, a coluna vertebral de todo esse período. Eu destaco também a ideia de qual é o nosso propósito, de que forma que nós trabalhamos. Então, nesse sentido, a interação com os gestores federais, aonde que a gente consegue produzir os efeitos que nós queremos, sem dúvida nenhuma, é com esses gestores. E por que isso está conectado também com as agências? Não é coincidência, isso tem uma razão de ser, isso está dentro de um mesmo contexto histórico, que as agências foram criadas mais ou menos nessa data também, ali por volta de meados da década de 90. Então, a criação das agências e todo esse desenvolvimento que foi mostrado agora nesse cronograma, nessas datas e fatos no slide que a Andréa acabou de nos mostrar, tem tudo a ver também com esse período que a gente coloca toda essa história da secretaria no ar. Nesse sentido, eu trago aqui um panorama de como funciona a secretaria e o que nós fazemos sobre a atuação das agências, especificamente as agências federais. Então, eu coloquei ali em cima que, ao longo dos últimos anos, 15, 16, 17 anos, nós realizamos mais de 200 trabalhos, 200 auditorias em todas essas agências. Hoje nós temos 11 agências, né? E, então, dá aproximadamente um trabalho a cada ano em cada uma das agências. E esses trabalhos eles se subdividem em tipos de atuação. A atuação mais tradicional, ela já inclusive precede a própria existência da secretaria, é uma atuação sobre as contas anuais. Então, todo gestor precisa de prestar contas e no ato de prestar contas, essas contas são auditadas por nós. Houve muita modificação ao longo desses 30 anos e hoje o trabalho está concentrado, como esteve agora no ano de 2022, em 5 ministérios. Então, há um tempo atrás, nós fazíamos uma auditoria sobre cada órgão da administração e isso foi reformulado. Inclusive veio muito bem a calhar, porque era extremamente oneroso cuidar de todas as contas ao mesmo tempo, enfim. Mas destaco dessa maneira que essas auditorias, nós visitamos todas essas agências, pelo menos ao longo de uma vez a cada 2, 3 anos. Então, agora, como eu disse, isso mudou um pouco, mas fazemos também auditorias de desempenho. Porque um contraponto a essa auditoria mais formal, mais voltada para a conformidade, ou mesmo para uma auditoria de caráter financeiro, nós temos também uma iniciativa de fazer auditorias sobre a execução das atividades daquela agência. E o que é uma atividade de agência? É fazer uma agenda regulatória, estabelecer uma regulação, tendo como cuidado, estudar as evidências para que essa tomada de decisão seja a mais eficiente possível. Então, esses trabalhos eu destaquei aqui alguns deles. Um trabalho na Anatel, um outro na ANEEL, outro na Anvisa, mas tem também na INPT, em que nós, visitando essas agências, tentamos identificar se elas estavam sendo eficientes, se estavam cumprindo o seu papel, seja no que diz respeito ao planejamento, à governança estabelecida dentro dessa agência, e também o próprio papel sancionador. Isso tem sido objeto de crítica, já que elas não têm sido eficientes nesse sentido. É óbvio que esse assunto é extremamente complexo, porque o objetivo da agência não pode ser sancionar. O melhor seria que ela tivesse uma regulamentação capaz de ser bem entendida e isso funcionar no mercado regulado, ao ponto de não precisar de fazer nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de multa. No entanto, o mundo ideal não funciona assim, mas mesmo quando as multas são expedidas, o grau de obtenção de resposta, de pagamento dessas multas é extremamente baixo. Mas isso não é competência, não é exclusividade das agências. E ali no final eu tinha colocado mais, mas pode deixar
que eu já vou entrar nessa temática aqui, que é a temática do QualiReg. Então, a última vertente da página anterior era justamente para falar da iniciativa que nós tivemos ao final da década anterior, mas concretamente a partir dos anos de 2020, 2021, que foi o desenvolvimento de uma metodologia capaz de identificar a maturidade institucional das agências. E essa iniciativa, ela foi combinada com diversos fatores. Isso não surgiu do nada. Então, a Secretaria Federal, a partir de uma série de diagnósticos que foram sendo feitos ao longo dessas agências, ao longo de todos aqueles trabalhos, como eu mencionei, foi se percebendo a necessidade de tentar calcular, será que essas agências, será que a regulação está funcionando de forma adequada? Será que não está? O que é possível fazer para dar mais eficiência para que essa atividade governamental atinja o seu objetivo? Então, nós pensamos lá em 9 dimensões essas que são subdivididas em, eu diria, quase uma centena de aspectos que são dimensionados e são calculados para que essa resposta a esse conjunto de dimensões, nós cheguemos a algum tipo de diagnóstico. Será que essa agência está madura o suficiente em termos institucionais? Será que, por exemplo, ela funciona, o seu colegiado está funcionando, é estável, existe mandato, o conflito de interesse está sendo calculado, está sendo mitigado caso ele venha correr o risco de acontecer? Então, no que diz respeito aos mecanismos de controle, a divulgação, a transparência é razoável, não é? Então, todos esses aspectos, e aqui também tem ali no penúltimo, o aspecto do impacto regulatório, que é tão caro para todos nós, e isso também está colocado e é, sim, também medido durante esse processo avaliativo. Qual foi o resultado que nós encontramos? Eu trago aqui o segundo diagnóstico, que é um diagnóstico realizado nos anos de 2021 e 2022, sendo que no ano de 2020 esse conjunto foi um conjunto ainda maior. Aqui é um quadro que mostra o grau de maturidade de 19 agências que foram avaliadas nesse período. É um processo, inclusive, de autoavaliação. Essa agência ela precisa de demonstrar, ela precisa de se olhar para si mesma para verificar se ela tem aqueles requisitos, se ela atende aqueles aspectos ou não. Então, infelizmente, o quadro que foi identificado mostra que 68% delas estão ainda no estágio inicial e básico. Somente 3 e outras 3 estão em estágio um pouquinho melhor, que é o intermediário e aprimorado. O avançado não existe em uma agência, pelo menos naquele momento em que nós medimos. Que agências são essas? Eu vou mostrar adiante, são agências basicamente do nível subnacional. As agências no nível federal, elas têm um grau de desenvolvimento institucional um pouco melhor, e por isso que o quadro a ser mostrado, se comparado com esse quadro aqui, seria um quadro que mostraria esse desnível. Inclusive, isso explica um pouco por que nós tomamos a decisão de não só fazer essa avaliação no nível federal, mas avançar também para o nível subnacional. Então, durante esse período agora, no ciclo, eu diria dos últimos 4 anos, nos últimos 3 ou 4 anos, o que nós fizemos? Então, a partir de um diagnóstico, foram então desenvolvidos contratos de consultoria para que essas consultorias pudessem auxiliar cada uma dessas agências diante desses 3 grandes blocos de atuação. Então, o primeiro deles fala dos aspectos regulatórios e contratuais, ou seja, aquela agência, caso ela faça algum tipo de outorga ou concessão, será que ela está preparada para fazer isso? Em que grau ela está preparada para isso? Aonde ela precisa melhorar? Então, essas consultorias buscaram fazer, e algumas delas estão colocadas ali na tela. Um segundo bloco diz respeito àquilo que acabamos de mencionar, que são os mecanismos e instrumentos voltados para a qualidade regulatória. Isso, em português bem claro, nada mais é do que um desenvolvimento, capacidade de ter uma agenda, capacidade de desenvolver um AIR, enfim. Quando se fala de AIR, e ARR, então, é bem mais difícil ainda, e as próprias agências federais sabem da dificuldade que é de desenvolver. Está certo também que, infelizmente, toda essa regulamentação,
que ela vem sendo desenvolvida há já algum tempo, há mais de 10 anos, e, no entanto, ela calhou de acontecer num momento único para todos nós, mas para toda a humanidade, que foi a pandemia. Então, a gente não sabe se essa agenda não decolou o suficiente por causa da pandemia ou se realmente, se em condições normais de temperatura e pressão, essa agenda teria se desenvolvido mais rapidamente. Pelo menos todas as agências federais estariam mais avançadas em termos de maturidade. Mesmo outros órgãos, como ela acabou de dizer, será que esses outros órgãos também já teriam adotado essas medidas, acaso não houvesse, né? Mas o si não existe, né? Não existe essa plantação de si, não ganha jogo, não acontece nada. Mas hoje, então, tendo terminado a pandemia, eu acho que o grande desafio agora é avançar. Então esse segundo bloco tratou especificamente disso. O terceiro já é um bloco mais pragmático no que diz respeito a essa fiscalização. Não basta só regulamentar, mas é preciso também verificar se essas normas estão sendo cumpridas e medir se o não cumprimento pode ter algum tipo de correção de rumo, e é justamente o que o ARR procura fazer. Além desses 3 blocos, eu destaco aqui mais 2 iniciativas, 3 iniciativas na verdade, que junto com essas consultorias procuramos também desenvolver algum tipo de orientação para que essas agências procurassem também absorver algum tipo de diretriz capaz de discutir esses temas. Será que esses temas da transversalidade de gênero e de raça estão bem tratados também nesse nível subnacional? Será que algum tipo de orientação poderia ajudá-los a pautar essa matéria e, dessa maneira, construir também uma agenda positiva nessa direção? Então, imbuídos disso, a Secretaria Federal de Controle Interno, a CGU, procurou também oferecer esse tipo de iniciativa. Na parte de baixo, eu destaco ali 3 blocos de realizações que nós fizemos também, oficinas específicas sobre essas matérias. Aí sim, uma tratando especificamente de AIR, outra ARR, e também aspectos sobre a contratação, como eu mencionei antes. E ao final, no ano passado, em outubro passado, houve a realização de um seminário internacional voltado para a divulgação não só dos resultados desses trabalhos, mas também a disseminação desse conhecimento, algum tipo de orientação bem mais específica sobre essa matéria. Bom, para encerrar, dentro desses 15 minutinhos aqui, eu procurei trazer também um panorama sobre quais são os próximos passos, né? Aonde que a gente quer chegar. O QualiReg, ele teve seu contrato prorrogado para 2025, ao final de 2025, ele encerraria agora, meados desse ano, e nós procuramos fazer algum tipo de ajuste na sua concepção, no seu desenho, na destinação dos objetivos e também na utilização desse recurso. Eu falei agora da pandemia e eu não posso deixar de considerar que a pandemia afetou a vida de todo mundo, inclusive da própria Secretaria Federal, que, como eu destaquei lá no começo, ela tem no seu DNA, e não foi à toa que eu usei aquela figura do DNA, o seu DNA é ter essa capacidade de se espalhar por todo o país. Hoje eu venho a São Paulo muito satisfeito de poder participar do seminário, mas eu quero participar também de uma reunião agora na parte da tarde com os colegas que trabalham aqui em São Paulo, que são da CGU. Então, a CGU ela tem uma unidade regional em cada um dos estados da federação. E essa capacidade, e eles não ficam só aqui em São Paulo, eles estão sistematicamente se deslocando para dentro do interior do estado, e assim vale também para Roraima, assim vale também para o Rio Grande do Sul e sucessivamente. Então, a Secretaria Federal, infelizmente, durante a pandemia, ela teve as suas viagens interrompidas. Então, esse orçamento que precisa de haver, ele foi rearranjado para dentro desse projeto chamado QualiReg, né, Qualidade Regulatória. E, no entanto, agora nós temos um novo cenário, um novo contexto, e a gente precisa de avançar com as nossas atividades mais típicas. E a atividade mais típica para nós, como eu disse,
conhecer esse Brasil, saber como as coisas funcionam. E essa foi a grande virtude também que nós, de alguma maneira, soubemos aproveitar para desenvolver o Quali-Reg. O Quali-Reg, quando a gente olhava exclusivamente para as agências federais, nós nos perguntamos, mas será que isso, a gente não poderia também fazer esse diagnóstico mais amplo, ainda que conectado com as agências federais? A gente não vai fazer esse trabalho junto a uma agência estadual sem esse cuidado. É preciso haver essa conexão, é preciso haver essa liga entre o assunto da agência federal com a agência estadual. Então, nós utilizamos dessa funcionalidade, dessa capacidade, dessa capilaridade que nós temos junto aos estados para poder fazer esse deslocamento e conhecer melhor, interagir mais com essas agências subnacionais. No entanto, agora, para daqui para diante, não que a gente venha a fazer uma restrição, no entanto, a gente não tem todos esses recursos novamente daqui para frente, então a gente vai procurar diminuir um pouco o foco de luz que a gente vai colocar sobre a qualidade regulatória. A gente vai se voltar mais sobre os órgãos reguladores, não só as agências, mas os outros órgãos reguladores federais, sem prejuízo de continuar a prestar algum tipo de apoio às agências subnacionais. E essa que é a parceria que a gente pretende fazer com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é de disponibilizar essas informações, toda essa metodologia desenvolvida para que o Ministério também, com essa competência, possa fazer essa interação e possa multiplicar esse processo. Então a gente tem uma parceria já estabelecida desde o início deste ano e a gente está para firmar um acordo de cooperação e nesse sentido a gente vai prosseguir sem dúvida nenhuma. No que diz respeito às auditorias, eu coloco aqui para encerrar mesmo, a gente pretende dar continuidade a essas auditorias, como eu falei, de caráter mais tradicional, uma auditoria mais de conformidade, mas também buscar uma avaliação mais transversal sobre aqueles temas como nós ouvimos agora pela manhã. O plano de transição ecológica é algo extremamente importante e impactante dentro do governo brasileiro, não só o governo federal, mas dentro da sociedade brasileira. Então, nós não podemos nos furtar de olhar também para esse aspecto e algumas auditorias que nós pretendemos fazer com esse caráter mais transversal, certamente nós atuaremos também sobre as agências, identificando e avaliando que tipo de contribuição é possível dar também nessa pauta do plano de transição ecológica. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco a nossa experiência e fico à disposição para esclarecer algum tipo de dúvida. Eu acho que de fato é muito importante trazer essas auditorias, né, tendo identificado esses estágios iniciais das agências. Depois no final a gente explora um pouquinho mais esses temas. Vou passar para a Patrícia agora para fazer a apresentação. Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite do IBRAC. É um prazer enorme estar aqui. É um público extremamente qualificado e mais qualificado ainda na presença dos meus colegas de mesa, que, enfim, já muito bem falaram, e tenho certeza que a Patrícia também vai passar bastante conhecimento para a gente. O IBRAC, quando eu entrei no início do ano na secretaria, viraram para mim e falaram: você tem que conhecer o IBRAC, você tem que se aproximar do IBRAC, porque de fato tem uma relevância muito grande na área de concorrência e sem dúvida alguma a secretaria está sempre aberta para as contribuições e para a gente construir junto um ambiente regulatório e concorrencial mais eficiente, mais robusto. E aí a Fabiana vai fazer a delicadeza de passar um slide para mim. É muito importante que eu comece essa minha fala esclarecendo até uma confusão que é culpa nossa na organização do governo, como a Andréa já falou, e quando se trata do Ministério da Fazenda, isso não foi o que dentro do governo está muito bem delineado, ainda a legislação ainda não delineou.
as competências entre o entre o MDIC, o Ministério da Fazenda, com a participação do CGU, dos setoriais, da Casa Civil, ela está muito bem delineada. Cabe, como a André já falou bastante, da competência da Secretaria, e da nossa parte, eu vou ter hoje o momento de também explicitar e falar tanto da nossa competência quanto daquilo que a gente está fazendo. Mas a Secretaria de Reformas Econômicas, no final das contas, é a Secretaria, lá, que no governo anterior era a Secretaria de Acompanhamento Econômico, e dentro da Secretaria de Reformas Econômicas está a Subsecretaria de Regulação e Concorrência. É importante falar, até voltar, é importante o slide anterior, Fabiana, porque ele ressalta bem o que o secretário Dario trouxe na fala dele mais cedo, que realmente todo o nosso trabalho, como vocês vão ver, é tendo em mente essas duas premissas, de tornar a economia brasileira mais eficiente e tornar o Brasil um país socialmente mais justo. E aí, dentro da Secretaria de Reformas Econômicas, se vocês forem olhar hoje o decreto que ainda está vigente, a Secretaria tem 3 subsecretarias. A gente tratou e teve que tratar da parte de apostas, porque está dentro da Secretaria, mas no final das contas é essa a visão que a Secretaria de Reformas Econômicas vai ter em breve, explicitada no decreto, que é a Secretaria de Regulação e Concorrência e a Secretaria de Reformas Econômicas. E aí, dentro das secretarias, a gente tem a competência de se manifestar nos aspectos regulatórios e concorrenciais, nas consultas públicas das agências e nos projetos de lei. Nas consultas públicas, inclusive, é uma obrigação legal por força da Lei do Sistema de Defesa da Concorrência, em que a gente deve se manifestar nas consultas das agências reguladoras federais. A gente também tem esse caráter de propor medidas de aperfeiçoamento normativas e regulamentares muito forte. Além daquela atitude reativa, daquela obrigação legal, ordinária de acompanhar as consultas, a gente tem esse perfil de apresentar reformas, como o próprio nome da Secretaria diz. Então, a gente vai ver durante a apresentação isso em exemplos, como está sendo feito. A gente tem um papel super importante na representação do Ministério da Fazenda no Comitê Técnico Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, na CEMED. E isso é um trabalho que é bastante importante e a gente vai falar um pouco dele mais na frente. E, por fim, a promoção da advocacia da concorrência, realmente tendo o sistema brasileiro ser organizado de modo que o controle preventivo e repressivo é feito pelo CAD, a SEAI, e por que eu falo SEAI? Porque a Subsecretaria de Regulação e Concorrência, no decreto que está para sair, vai se tornar a Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação. A gente, assim, não precisa explicar o tempo inteiro. Que vocês são a SEAI. Não é exatamente a SEAI como era anteriormente, porque a André já explicou bem a divisão que ficou, mas essa questão de órgão que faz parte do sistema de defesa da concorrência claramente está lá. Então, hora eu vou falar SREG, hora eu vou falar SEAI, porque já estou no ritmo do decreto que está para sair. Enfim, na promoção da advocacia da concorrência, eu acho que é um papel super importante, é um papel que de fato faz parte do DNA da Secretaria e a gente tem que avançar nesse ponto, conforme eu vou falar mais na frente. Mas é importante dizer que a Subsecretaria de Reformas Microeconômicas, ela desempenha essas mesmas funções quando se trata do sistema financeiro. Então, ela que tem relação com o Bacen, com a CVM, com a SUSEP, lá dentro se organiza muito bem, a gente separa muito as competências e funciona bem, mas é importante deixar claro para vocês essa diferença. Mas eu realmente queria registrar que a coordenação entre os órgãos do governo é clara, ela é bem delineada e está funcionando muito bem. A André sempre, desde o início, uma parceria muito grande com a Secretaria.
Bom, falando agora do papel da Secretaria da SREG, são muitas das coisas que vocês já conhecem, mas para a gente se ater aqui ao tema, é importante falar. Cabe à Secretaria acompanhar e promover a edição de leis e regulamentos com o fim de evitar restrições desnecessárias à concorrência. Ana Patrícia é um exemplo disso. No último mês, a Secretaria emitiu parecer na audiência pública da ANTT, que tratou sobre a abertura de mercado de transporte rodoviário de passageiros. E foi realmente uma abertura que está para acontecer desde 2014, ainda não aconteceu. Em cima do conceito de que seja inviabilidade econômica, está havendo, a nosso ver, uma restrição da entrada de novos competidores, e a Secretaria está atuando muito forte para que haja uma correta interpretação do que seja concorrência, do que seja o estudo da autorização, do que seja um mercado em que o preço é livre e não pode, ao mesmo tempo que o preço é livre, ter uma limitação na entrada de concorrentes. A gente também tem como visão manter e estimular a utilização eficiente dos recursos econômicos e proteger a livre iniciativa econômica dos partícipes do mercado. Um exemplo disso é o trabalho que a gente está fazendo justamente com o Ministério de Minas e Energia na definição das diretrizes para a renovação dos contratos de concessão de distribuição. Uma matéria extremamente importante, onde se discute a questão de haver ou não excedente econômico nesses contratos e como esses excedentes conversam com a regulação por incentivos da ANEEL, que a priori captura esses incentivos nas revisões ordinárias. Então, nessa parte regulatória que a gente está trabalhando junto com o Ministério de Minas e Energia. E por fim, ressaltar realmente que a política da concorrência é um meio de alcançar e preservar outras finalidades, como pluralismo econômico, descentralização na tomada de decisões econômicas, prevenção dos abusos do poder econômico, promoção de pequenas empresas, justiça, equidade. E aqui nesse ponto eu gostaria de ressaltar o papel que a gente também está capitaneando lá no Ministério, que se trata do estudo. Eu não vou falar de regulação, porque ainda não estamos nessa fase, do estudo, da discussão, do debate que deve haver em cima da regulação de plataformas digitais, onde eu saúdo aqui a presença do professor Caio, que muito nos ajudou nesse processo de construção de uma tomada de subsídios que vai buscar na sociedade e fazer algumas perguntas. As perguntas, se na verdade, assim, o que caracteriza uma plataforma digital, quais são os níveis de mercado que essas plataformas operam e se de fato existe um tratamento legal e regulatório para esse mercado. Eu estou falando aqui de grandes provedores, de ferramentas de busca, mensageria instantânea, redes sociais e marketplace. Então é sobre esse viés de regulatório, de concorrencial que a gente vai fazer a consulta, que não tem correlação com o trabalho que está sendo feito no Ministério da Justiça, que trata, onde eles trabalharam em cima do PL denominado fake news. São assuntos diferentes. E aí, como é o nosso trabalho hoje em dia no desempenho dessas funções? É realmente trabalhar em cima de premissas estabelecidas pelo CDE, em cima de portarias em que a SEAI já tem mapeado, já tem estruturado, que se entenda por onerosidade regulatória, e a análise da Secretaria em cima dessas consultas e audiências públicas se dá em cima dessas premissas. No caso, em cima das obrigações regulatórias, em cima dos requerimentos técnicos, das restrições e proibições, licenciamento, complexidade normativa que existe nessas normas que a gente submete. Então, a gente identifica se a obrigação representa uma barreira econômica, se não prejudica a entrada de novos agentes, se o requerimento ele não está inviabilizando a entrada de novas tecnologias, de inovações, se a regulação não está deixando de viabilizar a oferta de produtos, se deve garantir a isonomia, a transparência, enfim, é toda essa visão que a gente a cada ato
analisa. E no aspecto político institucional, é um olhar em cima das falhas da regulação. A gente muito fala das questões concorrenciais, muito fala da parte de onerosidade regulatória, mas existem falhas, se as falhas da regulação existirem, e se a gente puder atuar nas falhas da regulação, melhor ainda, já chegarão para o público, né, para a sociedade, essas normas que depois a gente vai verificar a questão da onerosidade e concorrência. E quais são os 3 aspectos dessas falhas regulatórias que eu trouxe aqui para a gente conversar? A transferência da regulação para grupos de interesse, mais conhecido entre nós pela denominação de teoria da captura. As agências reguladoras, elas devem ser protegidas desse tipo de atuação e um exemplo da atuação, que aí eu não digo nem que foi o Ministério da Fazenda, mas foi a sociedade, foi o mercado privado, foi o governo como um todo atuou, na emenda apresentada pelo deputado Danilo Fortes no PL que tratou da reorganização dos ministérios, em criava um comitê superior às agências para discutir as decisões. Então, assim, é uma captura política e que a gente tem que atuar para que não avance. Outra falha na regulação são os erros de diagnóstico e análises superficiais, ligado à teoria das capacitações institucionais. Isso aqui, a gente verifica, por exemplo, quando os subnacionais, eles não têm a capacidade técnica, e não têm corpo, e não têm pessoas suficientes para fazer essa análise da parte regulatória, né, e concorrencial, de trazer novas normas. É o fato das agências reguladoras estarem com déficit de pessoal muito grande, que agora, enfim, infelizmente teve uma autorização de concurso que vai dar um fôlego para as agências. E outro ponto também dentro dessa questão de falha é a decisão que se dá por questões urgentes. Surgiu uma questão que a agência tem que dar uma resposta rápida e ela acaba fazendo um trabalho que não necessariamente é o melhor por questão de prazo, por pressão da sociedade e muitas vezes não é a melhor solução. Então isso acaba sendo, a meu ver, visto como uma falha na regulação. E por fim, como terceira falha, uma ausência de aferição dos efeitos sistêmicos e pela falta de antecipação de suas consequências. Isso é nada mais nada menos que a análise de impacto regulatório que não são bem feitas, né? Nesse caso aí, o que a gente espera? Que haja realmente dentro das análises de impacto uma análise de custo-benefício, um melhor desenvolvimento da norma de acordo com o real problema, com base em dados. A gente precisa trabalhar em cima de dados. E muitas vezes as agências não trabalham em cima disso, porque com os dados a gente pode fazer análise econômica e entregar uma resolução melhor. E aí, então, dada essa visão do nosso trabalho, eu vou passar rapidamente por algumas ações que a gente está propondo, está estudando, e a primeira delas eu venho conversando com a equipe da Andrea, que é a inclusão de uma dimensão concorrencial como sendo obrigatória na análise de impacto regulatório. Então, um decreto que trata de análise de impacto, estabelecer como requisito obrigatório a análise concorrencial. Isso já é utilizado em muitos países, Estados Unidos, Europa, Austrália, México. Isso já é natural, isso já vem com o Reino Unido, isso acontece desde 2005, 2002. Mas no Brasil existem indicativos, existem guias, mas não existe, de fato, a obrigação de se debruçar e dar respostas para a questão concorrencial durante a análise de impacto. E veja, eu não estou falando de concorrência por concorrência, porque eu não acredito que levar concorrência para os mercados seja sempre a solução perfeita. Eu acho que tem casos e casos. Você tem que modular, de acordo com o mercado, aquilo que melhor se adequa. Mas quando você leva para dentro como obrigatório para dentro da análise de impacto, você pelo menos pede uma resposta quando houver algum tipo de restrição, que seria esse ponto que está aí no slide, que assim, caso a alternativa sugerida tenha potencial de restringir a concorrência, essa avaliação de impacto concorrencial,
ela deverá apresentar evidências suficientes demonstrando cumulativamente que não há solução alternativa, seja técnica, econômica ou de outra natureza, que possa atingir os mesmos objetivos, e os benefícios econômicos e sociais superam os custos decorrentes das restrições da concorrência. A análise de impacto regulatória não se confunde com a análise de impacto concorrencial, enquanto que a análise de impacto ela tem um viés mais de custo-benefício, de quantitativo, a de concorrencial é mais qualitativo, você analisa o mercado. Então, de fato, elas são complementares, e por isso acredito que só vai somar estando dentro da análise de impacto. E digo que isso está alinhado com a nova lei das agências reguladoras de 2019, que trouxe um capítulo inteiro para tratar sobre a relação das agências com os órgãos de defesa da concorrência, lá muito mais falando da questão de infrações, que é muito ligada à competência do CAD, mas acredito que esteja alinhado com a lei das agências, com a lei de liberdade econômica, enfim, acredito que seja uma boa medida para a gente evoluir. O FIARC, falar de CA e de SRE e não falar de FIARC é difícil, porque de fato foi algo que veio inovar e trouxe um papel novo para a Secretaria, então, SEAI. Então, é um instrumento que a gente acha super importante, que a gente permanece patrocinando dentro da Secretaria, e o que a gente tem a fazer dentro do FIARC é realmente assim, é uma ideia de aperfeiçoar procedimentos, dar mais transparência aos atos. Então, as pessoas que submetem os assuntos à Secretaria, de repente, se forem muitos temas e a gente não tiver capacidade de lidar com todas as propostas, fazer um chamamento público, né, e escolher com publicidade quais são as razões para a escolha entre um e outro tema. E também dentro do FIARC é super importante buscar a coordenação com os atores que vão de fato poder ajudar para que aquele resultado, para que aquela conclusão do FIARC seja implementado. A gente fazendo o estudo passa para as agências, mas aí o TCU patrocina, o TCU comunga dessa ideia e pode ajudar, o Ministério Público, a AGU, quando for, eu estou falando às vezes de atos que não envolvem as agências, de mercado não regulado, né, que não está dentro da regulação das agências, aí nesse caso até a AGU, com uma determinada ação que enfrente alguma legislação, alguma ação nos subnacionais, enfim, é buscar realmente parceiros para que não fique só na conclusão o que está dito ali no FIARC. E também acho super importante a gente poder falar sobre a aproximação com as entidades reguladoras subnacionais, dos infranacionais. O Ronald falou da parte de qualidade regulatória, e aí, Ronald, eu já te faço aqui um convite de parceria para que nesse mesmo instrumento, assim como você está tratando com a André da qualidade regulatória, a gente possa somar a questão de análise concorrencial pelos subnacionais e fazer aqui um trio para a gente cuidar de regulação e de concorrência para os subnacionais. Como vocês disseram, são entidades que são completamente... primeiro, eles não têm, como no federal, órgãos, né, no governo que tem um olhar específico para esses temas de regulação e concorrência. E segundo, realmente eles precisam evoluir para que tenham uma maturidade em relação a esses temas. Deixa eu ver, foi para a CEMED? Pronto, já foi para a CEMED. Então, aqui eu quis trazer esse exemplo da CEMED que é aquela questão de dar exemplo, né? O Ministério da Fazenda, ele faz parte, ele é membro do CEMED, juntamente com outros ministérios, e dentro dessa competência, que é a competência regulatória econômica do preço dos medicamentos, a gente achou por bem fazer uma análise de impacto regulatório em cima de uma resolução, que é a resolução número 2, que trata da precificação de medicamentos novos e de medicamentos incrementais. Então, é uma resolução que demanda atualização, que demanda reestudo, e que, para tanto, a gente achou importante fazer uma análise de impacto
para que fosse, enfim, identificado dentro desse objetivo de atualização da norma, de trazer transparência, uma visão a ser submetida a OMD, que faz parte do comitê, a ser submetida ao comitê para que haja a atualização da resolução número 2 da CEMET. E, por fim, Fabiana, só porque eu estou bem rápido, tá? Esse último slide é todo, é forte dizer que é todo o resto, mas de certa forma tudo que a Secretaria de Reformas Econômicas está fazendo por meio da Subsecretaria de Regulação e Concorrência está dentro dessas iniciativas que eu botei nesse único slide. Existe o Comitê de Concorrência dentro da OCDE, em que a gente participa ativamente junto com o CAD, e eu achei muito interessante, e não sei se vocês sabem, então eu lhes trago que agora em dezembro, dentro do grupo de trabalho da WP3, um tema que vai ser discutido na mesa do grupo de trabalho é como a gente pode desenhar, organizar os poderes das autoridades de concorrência dentro da OCDE, né? Como reforçar essa importância dos órgãos de concorrência para que eles tenham maior efetividade. Então, assim, acho que vai ser super rico, acho que a gente precisa discutir isso e isso vai ser nada melhor do que discutir isso dentro da OCDE com todos aqueles especialistas. O Adair já falou bastante da transformação ecológica. É um assunto que está sendo capitaneado pelo gabinete do ministro, pelo Rafael Nubê, mas a Secretaria de Reformas Econômicas ela é a única secretaria dentro do Ministério que trata de infraestrutura. Então, a SPE tendo um olhar macroeconômico, a Secretaria de Reformas tem um olhar mais da área de infra, da parte de microeconomia, e a gente busca contribuir nesse projeto gigantesco com esse viés de olhar para a infraestrutura. Dentro do G20, também a gente tem uma novidade, o Brasil ele vai suceder a Índia como presidente do G20 em 2024. E o que isso significa para a gente da área de infra, da área de concorrência? É que existe dentro do G20 um grupo, o IWC, Infrastructure Working Group, que trata sobre, que é a junção de todos os Ministérios das Finanças do G20, em que a gente coloca temas da área de infraestrutura para evoluir, para estudar junto com o CDE, com o BID, enfim, com o Banco Mundial, com todos aqueles que estão envolvidos dentro do G20, para trazer estudos, soluções e propostas de melhoria dentro dessa área. E o Brasil, ele, como presidente, vai propor esses temas, a gente já está discutindo esse assunto dentro da Secretaria. Quais seriam esses temas? E por fim, o novo PAC, deixo para o fim porque o novo PAC, dentro das medidas institucionais, ele é extremamente robusto. Existem muitos e muitos temas que a Secretaria atua. A gente está tratando sobre melhoria do ambiente de investimento. Ali no PAC ele traz muito forte, eu acho que foi a Juliana que falou no início, sobre a parte de parceria de PPP. Ele traz muito forte a questão de concorrência de PPP, mas isso não vai funcionar se a gente não tiver instrumentos dentro do país, primeiro para tratar da estruturação, depois para ter ferramentas de garantia, porque esses são os principais gargalos de investimento no país. Então, o Ministério da Fazenda, ele tem esse papel natural, né, de buscar contribuir nesse âmbito. Então, a gente, junto com o MDR, está nos próximos dias lançando um novo fundo, o FIDIRS, que vai servir para, junto com o BNDES, junto com o FEP Caixa, estruturar novos projetos da área de infraestrutura que, porventura, não estejam sendo capitaneados nem pelo BNDES nem pela Caixa. Então, com isso a gente quer atingir os subnacionais, a gente quer poder apoiar mais os subnacionais por meio desse fundo. O PPP não funciona se não tiver um sistema de garantia que dê segurança econômica e jurídica para o investidor privado. Então, a gente já construiu soluções dentro do Ministério quando se trata de subnacionais, de modo que
o fundo de participação dos municípios, o fundo de participação dos estados, ele é a conta garantia necessária, tendo a União no meio do negócio, para permitir que haja o público privado a segurança de aportar recursos, né, nesse projeto e muitos outros projetos que a gente está tratando dentro dessas medidas institucionais. E com isso, gente, eu realmente agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Obrigada, Ana Patrícia. Acho que de fato tem uma agenda aí muito importante, né, pela Secretaria. Depois a gente, no final, a gente dá uma explorada um pouco mais aí nessas ações. Vou passar aqui para a Patrícia para fazer a última apresentação. A gente vai tentar, estamos um pouquinho avançados do horário, mas a gente tenta fazer aqui uma exposição mais breve. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar cumprimentando os membros da mesa, agradecendo enormemente ao convite que me foi feito pelo IBRAC, na pessoa do nosso presidente, Bruno Drago, e de toda a coordenação do Comitê de Regulação, na pessoa da doutora Letícia Alencar. Dizer que eu fiquei muito honrada porque é um momento de dupla felicidade. Estava lembrando que a primeira vez que eu pisei na USP foi ainda aqui como estagiária para assistir a um seminário de concorrência, que foi na mesma época em que eu fui a um primeiro evento do IBRAC. E então eu tenho aí 20 anos acompanhando o trabalho do IBRAC e vendo o quanto que o Instituto cresceu, se solidificou, abriu novas fronteiras. E hoje até a ponto de que o grande seminário, que era de concorrência, hoje há tantos seminários que ele ficou popularizado como o IBRACão, né, para os íntimos, os antigos. Falar da responsabilidade de falar na presença da professora Juliana Palma e do professor Caio Mário, sabem da admiração que nutro por ambos na nossa escola irmã da Direito GV. E dizer que quando me chamaram, enfim, essa responsabilidade de falar por último, eu imaginei que quando nós chegássemos a essa altura aqui do painel, efetivamente, tendo as autoridades presentes, o MIDIC, a CGU, o Ministério da Fazenda, nós já teríamos, primeiro, um diagnóstico bastante profundo de quem olha por dentro os problemas da regulação e que são capazes de, no dia a dia, efetivamente influenciarem positivamente esse processo e trazer as novidades. Nós sabemos que há muito por avançar. A doutora Andréa falava na questão das agendas regulatórias. Nós lá na FGV Direito Rio estamos com um projeto para estudar o processo de planejamento das agências, do qual as agendas são muito relevantes, mas são uma parte. E aí eu pensei, bom, como é que eu posso contribuir para esse debate de uma mesa que se chama de evolução recente e próximos passos? E aí o que me ocorreu foi trazer para os senhores alguns exemplos de o que eu vou chamar de evoluções recentes, que é mostrar como a institucionalidade das agências é um fator, a meu ver, relevante para que a gente possa ter inovação. Também muito o secretário falou na primeira mesa sobre a relevância da inovação. E lá na FGV Direito Rio nós temos um projeto chamado Regulação em Números. E nesse projeto nós anualmente temos um prêmio chamado Melhores Práticas em Regulação, que faz exatamente isso. Já estamos aí no 6º ano e se tiver algum regulador nos ouvindo, as inscrições estão abertas. E aí eu pensei, falei, bom, eu acho que eu vou levar 3 exemplos de práticas regulatórias inovadoras que ao longo desses 5 anos foram já premiadas desse projeto, porque a finalidade não é o prêmio pelo prêmio, mas é de certa forma mostrar como a agenda regulatória brasileira avançou. É claro que há um grande marco legal que é a Lei Geral. É claro que todos nós aqui que trabalhamos com regulação sabemos que existe muita regulação além das agências, mas sabemos também que o Marco Geral das Agências Reguladoras de 2019 teve uma relevância de uniformização, pelo menos da dezena das agências reguladoras, dentre os mais de 130 órgãos reguladores, que foi bastante relevante. Ele fez uma curva de crescimento e uniformização, pelo menos para essas agências propriamente ditas, e me parece que o nosso papel é de cuidar para que esses celeiros de autonomia que têm o poder de fazer alguma inovação, que eles não se percam com tentativas intervencionistas de reformas legislativas que nós vivenciamos nos últimos tempos. Então, muito rapidamente, eu vou trazer primeiro essa visão. Então, vou trazer 3 exemplos
de inovações regulatórias, uma sobre informação, a segunda sobre exposição regulatória, que é, de certa forma, uma subdivisão do fenômeno de mais informação, e depois um exemplo de regulação responsiva. E aí, no final, eu vou fazer 2 ressalvas, 2 pontos meus de preocupação com relação às nossas agências e o tema da governança. Então, já passando aqui, começando pela questão da Covid, esse foi um caso extremamente interessante. Se os senhores voltarem ali para março, abril de 2020, quando nós tivemos efetivamente a conflagração da emergência mundial em saúde, houve algumas notícias de jornal, foi bastante circulado que haveria muitos problemas nos planos de saúde, porque os sinistros de saúde iriam aumentar exponencialmente, muitas internações, muitos exames, e do outro lado que os planos de saúde iam no limite quebrar, iam ter questões econômico-financeiras bastante graves. E o que foi muito interessante que a Agência Nacional de Saúde fez de forma inovadora? A Agência Nacional de Saúde, usando de um instrumento que existe na lei de criação dela, que é a possibilidade dela requerer informações, ela criou matricialmente dentro da agência um conjunto de indicadores, trouxe esses indicadores, exigiu as informações por parte dos planos de saúde. E aí tem toda a metodologia, que não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas o trabalho está publicado, todos os trabalhos premiados estão publicados no nosso site, para quem tiver curiosidade. Mas o interessante é que, num primeiro momento, eles fizeram uma amostragem representativa de 80% dos usuários dos planos de saúde, então pegaram as principais operadoras. Depois fizeram uma segunda rodada com, digamos, entre aspas, com as operadoras pequenas. E o que eles fizeram? Eles começaram muito rapidamente a divulgar um documento chamado Boletim Covid. E ao divulgar esse documento Boletim Covid, eles muito rapidamente conseguiram informar a população de que, na verdade, naquele momento inicial, a sinistralidade tinha se reduzido significativamente por conta dos procedimentos eletivos que deixaram de ser realizados justamente por conta do momento Covid. Então, esse foi um dos trabalhos premiados em razão dele mostrar que muitas vezes simplesmente o regulador trazer a informação, claro, com todo o conhecimento técnico dele, juntar a informação e divulgar para a sociedade de forma clara, pode ter um efeito de baixa das expectativas, de clareza, bastante meritório para o bom funcionamento do mercado. Sim, porque o que eu esqueci de dizer é que esses exemplos que eu pensei é porque eles saem daquela nossa lógica tradicional do comando e controle, que precisa continuar a existir, até porque a ameaça de sanção é muito poderoso para fazer a adesão, mas a sanção não pode ser um fim em si mesmo. Então, muitas vezes, com mecanismos inovadores, alternativos, inteligentes, o regulador consegue o que ele quer, que é que a norma seja cumprida. Então, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu trouxe é de uma agência reguladora estadual, da ARSAI. Esse foi um projeto chamado Projeto Sunshine. A ARSAI está presente em mais de 600 municípios do estado de Minas Gerais. E o que eles fizeram? Também é uma metodologia bastante sofisticada, com recursos a dados econômicos. Eles criaram clusters de municípios que seriam municípios parecidos em termos de desenvolvimento socioeconômico, tamanho de população, nível de desenvolvimento, em 8 indicadores da área de saneamento. E aí eles fizeram uma coisa muito simples, quer dizer, depois que uma metodologia que é bastante sofisticada está desenvolvida, eles criaram um site e, de forma muito também intuitiva, aí para o cidadão e para o gestor, eles criaram aquele sistema de sinal de trânsito. Vermelho, quem está abaixo da média de municípios parecidos para um determinado indicador. Amarelo, quem está próximo do nível de referência que eles fizeram de forma técnica. E verde, quem atendeu ou superou o ponto de referência definido pela metodologia para 8 indicadores em saneamento, como, por exemplo, perdas de água, extravasamento de esgotamento sanitário. E aqui eles têm, então, 2 formas de apresentar esse dado. Uma forma que é o que os senhores estão vendo ali no mapa grande, que é
você passa a ser comparado com seu vizinho de uma maneira muito intuitiva, muito clara, gera um mal-estar, pelo menos deveria gerar para o gestor de boa fé, né? Então, assim, o seu vizinho é verde e você é vermelho, chato, né? Mas eles criaram um segundo indicador que também é bastante interessante, os senhores provavelmente não vão conseguir ler, mas essa tabela que está aqui embaixo, ela é uma tabela que compara um município com ele mesmo por indicador, que é o que eles chamaram de movimentação dinâmica. Então, curiosamente, tem município que o indicador piora de um ano para o outro. Então, ali são os indicadores para o município de Belo Horizonte. Enfim, esse também é uma metodologia muito interessante de inovação para nós vermos que nós esperemos que isso tenha um impacto muito direto para o prestador de serviço e para o regulador que está fazendo a fiscalização dessas atividades. E o terceiro, esse foi o prêmio mais recente, do ano passado, foi a inovação trazida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários sobre regulação responsiva, que é um tema que está na moda. Ele está na moda de uma maneira muito meritória, porque, na verdade, a ideia é você ter uma visão estratégica, você, enquanto regulador, ter uma visão estratégica a partir do conhecimento dos seus regulados. Então, primeira coisa ali, você tem uma matriz de risco, então você tem o regulado, que é um regulado considerado de baixo impacto, e que se cometer uma irregularidade, essa irregularidade também é de baixo impacto. Sim, porque os regulados, mesmo numa mesma agência, eles não têm todos a mesma dimensão, a mesma relevância, nem estão no mesmo segmento da cadeia produtiva, onde um sinistro vai ter o mesmo potencial de dano. Então, conhecer os seus regulados é muito relevante. Então, a ANTAQ fez uma matriz de risco desde o que era de baixo risco e baixo impacto, médio risco de sinistralidade e se ocorresse aquele agente econômico praticasse uma infração, essa infração era de médio impacto e alto risco e alto impacto. Depois, então, eles fizeram uma série de, modelagens. É interessante quem tiver curiosidade de ler o artigo. São todos artigos de até 20 páginas, então são bastante sintéticos. Mas você vê também o processo de aprendizagem da agência, porque num primeiro momento eles fizeram uma análise comparativa entre os agentes. O que se mostrou não 100% adequado, porque aí você não concorria com você mesmo. Quer dizer, se quem estava em cima de você não melhorava, você não conseguia ficar no mesmo nível ali, eventualmente de baixo risco ou de empresa bastante aderente. Então eles mudam isso para depois para uma equação de pontuação que independe dos seus vizinhos. Então eles criam uma metodologia de fazer uma comparação mesmo sobre a qualidade daqueles indicadores que eles definiram. E aí a gente chega nesse segundo gráfico aqui, que é o seguinte: eles conseguiram com isso, mesmo num cenário que se aumenta a quantidade de fiscalizações, se reduzir o número de sanções. E por que eles estavam preocupados com isso? Porque a ANTAQ mostrava que, desde que ela tinha sido criada, a quantidade de agentes econômicos regulados aumentava e o número de fiscais dela reduzia. Então, ter esse olhar estratégico era bastante relevante, o que vai levá-los à próxima fase do projeto, que é esse mapa de calor. Quer dizer, a ideia é que quanto mais você tenha vermelho e laranja, ou seja, agentes econômicos que historicamente são reincidentes, cometeram faltas graves em segmentos do setor em que o risco é muito alto, que esse pessoal seja mais sujeito a enforcement do que o agente econômico que está ali no verdinho, que historicamente é um adimplente, faz atividade de baixo risco, mas, gente, ninguém está infenso a cometer um erro ou outro. Então, essa é uma estratégia interessante para quem gosta, é a aplicação do livro de regulação responsiva na prática. E aí, já passando aqui para o final, para ficar dentro dos 15 minutos, então falamos de avanços e próximos passos. Na questão dos próximos passos, me parece que, primeiro, de novo, é necessário fazer uma nota de progresso, especialmente em âmbito federal. Eu penso que quem viu as agências nascerem no início dos anos 2000 e vem as agências hoje
com análise de impacto, com consulta pública, com pautas e audiências públicas, exigências por lei, exigência legal de digitalização e facilitação de acesso, a gente tem que reconhecer que há uma melhora, embora todos nós saibamos que a gente ainda tem que superar as AIR meramente cosméticas, eventuais excessos no uso de urgência, consultas públicas que não ainda conseguem, algumas vezes, efetivamente influenciar o processo. É um desafio, a teoria da administração pública fala sobre isso, da gente tomar um cuidado para não virar também uma burocracia pela burocracia, o processo, transformar tudo em processo administrativo, mas sem cuidar do conteúdo, então está muito mais preocupado em checklist do que efetivamente em cuidar do problema. Mas tanto é verdade que as agências reguladoras federais são um avanço, que nós vemos a regulação recente da administração pública caminhar para dizer tem que aplicar para a administração direta, tem que aplicar para as autarquias comuns também. Então, essa abertura que vem da Lei de Liberdade Econômica e depois do decreto é um sinal de que o caminho é meritório, sabemos que está mais avançado no nível nacional do que nos níveis subnacionais. E é por isso que eu queria encerrar com 2 pontos de atenção que eu acho que me parece que nós precisamos ter muita atenção. A primeira é um problema que é discutido há mais de uma década, mas que não sofreu reforma ainda, que é a ausência de autonomia das procuradorias das agências reguladoras. Então, se a agência reguladora é para ser o fiel da balança, o advogado da agência reguladora, quem vai advogar uma decisão ou vai dar um parecer num processo que está em curso da agência, não pode ser o advogado de uma das partes. Aqui não tem nenhuma crítica à figura da instituição Advocacia Geral da União, mas me parece que nós andaríamos muito bem se nós tivéssemos pelo menos o procurador-chefe das agências com autonomia, com uma nomeação diferenciada, como ocorre, por exemplo, já há bastante tempo no CAD. Eu penso que o CAD é um exemplo a ser seguido e até aprimorado, porque nós estamos vendo situações onde não tem ninguém para defender a agência reguladora. Por quê? Porque o poder concedente não gostou da decisão e, no fundo, a advocacia que defende a agência não tem a autonomia institucional necessária. Então, acho que esse é um ponto que nós precisamos avançar. E o segundo ponto que nós temos que ficar muito de olho é que nós queremos a administração direta e autárquica se aproximando das autarquias em regime especial e não o contrário. Então, nós sabemos que já na reforma administrativa anterior houve essa tentativa de criação de conselhos normativos e órgãos sancionadores alegadamente autônomos que, na verdade, podiam muito facilmente se transformar em elementos de redução e até mesmo retirada da autonomia das agências. Então, foi com muito orgulho aqui que, junto com o IBRAC, nós fizemos uma manifestação. O Matheus esteve à frente desse trabalho aqui do IBRAC e várias outras instituições se colocaram de forma muito veemente contra a então emenda parlamentar 54, a medida provisória que organizava a Presidência da República, o projeto de conversão de lei. E dizendo isso, eu queria dizer que eu penso que também nós precisamos fazer um debate mais profundo sobre se nós precisamos ou não de órgão supervisor das AIRs e a quem esse órgão supervisor da AIR deverá servir. Se é para a administração direta e autárquica, se é também para as agências reguladoras, porque um sistema regulatório, ele é as suas instituições formais e o seu ambiente. Então, nós temos que ter muito cuidado ao importar determinados conceitos, muitas vezes orientados de forma bastante até veemente por organismos internacionais, mas que são instrumentos que foram gestados em contextos muito diferentes do contexto brasileiro. Eu penso que nós ainda precisamos afirmar mais a autonomia das nossas agências reguladoras. Sou muito favorável, acho muito meritório todo o trabalho de advocacia da concorrência que a Secretaria de Acompanhamento Econômico faz historicamente e
e parece que vai ainda se aprofundar mais agora com as AERs, e tenho muito receio de que órgãos supervisores, aparentemente meramente técnicos, aparentemente para fiscais de qualidade, se convertam em efetivas entidades revisoras da qualidade da regulação. Nós estamos num contexto onde já temos a Controladoria Geral da União no seu papel, temos o TCU, temos o Ministério Público, temos o Poder Judiciário e temos inclusive o Poder Legislativo, para não dizer que não falei dele, tentando alterar os projetos normativos das agências através de projetos de decretos legislativos. Muitas vezes em decisões calcadas com base em que a norma regulatória seria inconveniente. Quem tiver interesse, tem um estudo recentemente publicado por nós lá no Regulação em Números, onde nós mostramos que só existe até hoje um decreto legislativo que efetivamente sustou um ato de agência, que foi o decreto legislativo que sustou o ato da Anvisa sobre que havia proibido produtos para emagrecimento, uma série de substâncias, mas é fato que depois desse ato explodiu o número de projetos de decretos legislativos e a gente tem que estudar até que ponto a mera existência desses projetos, a mera ameaça do Congresso Nacional em cima das agências pode ser um fator dissuasório da sua autonomia. A questão lá da Anvisa especificamente, depois a Anvisa disse que o decreto sustava a proibição, mas ela tinha que regulamentar. Depois veio uma lei dizendo que essas substâncias tinham que ser comercializadas e essa lei foi julgada inconstitucional numa ADI em que o Supremo Tribunal Federal disse que o Congresso Nacional não tinha apresentado qual era a tecnicidade em que se embasava esta lei que queria permitir uma série de produtos para emagrecimento. O que é bastante interessante de nós olharmos que nessa narrativa que eu fiz aqui de forma muito curta, há algumas disfuncionalidades, não é? Inclusive da gente pensar se realmente o Congresso é o foro para nós discutirmos quais são as substâncias que podem ou não ser admitidas à circulação em temas de emagrecimento e outros temas tão sensíveis à saúde da população. Com isso eu agradeço demais a quem ficou conosco até o final, espero não ter ultrapassado muito tempo e estou à disposição. Obrigada. Patrícia, muito obrigada, acho que foi uma ótima apresentação, é sempre importante trazer dados, números, né, e principalmente esses estudos que trouxeram aí essas evidências. A gente já está bastante passado aqui do tempo, mas se a gente pudesse fechar com 5 minutinhos de vocês, aproveitando até um pouco do gancho da Patrícia, né, falando um pouco sobre a evolução da qualidade regulatória. Na opinião de vocês, assim, o que seriam os principais gargalos e o que vocês têm pensado, principalmente na interface da atuação das diferenças da CGU, da Secretaria, para melhorar a qualidade regulatória do nosso país? Você quer começar? Comece, obrigada. Bom, sobre o assunto, é importante dizer que quando se trata de qualidade, a gente atua em parceria com o MDIC e o Ministério da Fazenda faz parte do PROREG e o que a gente quer contribuir nesse fórum. A Patrícia muito bem falou da questão da regulação responsiva. A gente, quando fala das agências reguladoras federais, elas estão numa determinada maturidade que é preciso dar um passo a mais, né? E quais seriam esses passos que a gente poderia tratar dentro do PROREG? É a questão da regulação responsiva, é afastar aquela ideia de comando e controle e atuar nos resultados. Outro ponto que é importante é calcular o fardo regulatório. Quando a gente calcula, quando a gente mensura que uma determinada decisão vai gerar esse e aquele benefício para a sociedade, no número, e traduzir isso em dinheiro, em financeiro, isso tem um impacto diferente. E por fim, eu acho que é muito importante também a gente avançar na regulação experimental, no sandbox, que é uma prática importante, é uma prática que dando um exemplo rapidamente, a NTT está fazendo uma experimentação na Rio Santos por um ano, prorrogável por mais um ano, de fazer via free flow um
teste de como ele funciona, e isso, eu não estou falando da parte técnica, eu estou falando na importância que esse instrumento, que esse farol vai dar para que haja uma correta mensuração do risco da concessionária. Quando a concessionária vai lidar numa rodovia, ela ali precifica quais são os riscos que a ela estão dados. E quando a gente faz um sandbox em relação ao free flow, é enxergar nesse compartilhamento de risco o que de fato a concessionária deve se preocupar e aquilo que de fato a concessionária vai assumir, o poder concedente vai assumir, e isso refletir em menor preço para o usuário. Então, eu destacaria esses 3 pontos. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao IBRAC pelo convite e também parabenizo todas as colegas que falaram. Estou de acordo em firmar outras parcerias, não só com o Ministério da Fazenda, mas também com a FGV. Eu achei muito interessante os exemplos e as reflexões finais e estou à disposição para poder caminhar juntos. O desafio é imenso, eu acho que tem espaço para muita gente, aliás, falta até capacidade de desenvolver tantos projetos. E da nossa parte, o que eu queria frisar é que diante dessa restrição, diante do que nós fazemos, é um planejamento baseado em risco. Então, quando a gente toma alguma iniciativa, quando a gente planeja a médio ou curto prazo fazer um trabalho, esse trabalho decorre de uma avaliação de riscos, e por isso que essa iniciativa aqui é muito bem-vinda da ANTAC. Eu quero reconhecer mais de perto, e da nossa parte é isso, ou seja, a gente, quando toma uma decisão de fazer um determinado trabalho, fora esse trabalho mais geral de avaliação da maturidade, cada trabalho tem uma justificativa, cada trabalho tem uma razão de ser, e ele nasce tendo em vista esse contexto, o contexto de risco daquela iniciativa, naquela agência, naquele órgão ou naquela política pública que precisa de ser auditada, e dentro dela, ou dentro desse órgão, qual é o ponto nevrálgico, qual é a questão em que, de antemão, a gente consegue identificar que os riscos não estão sendo bem administrados, calibrados e mitigados. Então, é dessa forma que a gente trabalha, focalizando essas questões chaves que a gente precisa de atuar. Enfim, eu fico muito satisfeito de poder reconhecer mais de perto o trabalho do IBRAC, e quero também acreditar que é uma parceria que a gente vai seguir adiante. Muito obrigado. Muito rapidamente, eu penso que tem 2 desafios. Um é o desafio do planejamento. Nós começamos uma pesquisa lá na FGV, e espero que em breve a gente possa mostrar alguns dados iniciais, mas o que nós notamos foi uma heterogeneidade entre o que as agências estão executando em termos de agenda regulatória e planejamento estratégico. Então, talvez o próximo passo seja nós pensarmos efetivamente sobre a consolidação. E sempre a qualidade das análises de impacto regulatório e depois, claro, as análises de resultado regulatório, mas especialmente as análises de impacto regulatório, a gente até já tem alguma experiência em âmbito federal, porque algumas agências faziam mesmo antes de a lei tornar obrigatória, mas é preciso evitar coisas, é preciso evitar o viés. Então, efetivamente, eu acho que isso é inerente à alma humana. Quando a gente começa, a gente identifica um problema, nós intuitivamente temos uma ideia de qual seria a resposta, mas uma IR bem feita, ela realmente tem que analisar o máximo de isenção possível todos os pontos de vista, inclusive o ponto de vista do mercado, dos agentes econômicos, do impacto financeiro e na própria operação
dos agentes antes de se aprovar uma norma. Então esse eu acho que é o desafio, é não fazer da AIR um documento meramente formal para cumprir tabela. E por quê? Porque também eu penso que se nós fizermos AIRs meramente, entre aspas, cosméticos, vai chegar um momento nada desejável em que nós vamos começar a ter controle de validade do próprio ato administrativo que se baseou numa norma administrativa de uma AIR mal feita, que na prática seria uma ausência de AIR. E aí, ao invés de nós termos o incremento da segurança jurídica, que é o que o instrumento promete e deve entregar, se nós não cuidarmos da qualidade das AIRs, nós podemos terminar com a judicialização das normas que vieram de AIRs mal feitas por não cumprimento de requisito legal. Bom, obrigada a todos. Obrigada pelos nossos palestrantes aqui também, prazer pelo nome do IDRAC e uma boa tarde para todo mundo.